Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar a nossa última aula do Banco do Brasil 2014-2015, né? Tanto aula do aulão de véspera quanto dos nossos alunos regulares aí do LAC Concursos, né? Então, nós estamos fazendo esse super aulão de véspera, nós vamos coroar com essa aula de cultura organizacional, né? Última aula, a gente sempre tem aquele tom de despedida, né, gente? É emocionante. Eu digo para vocês que o professor, mesmo não vendo vocês, eu sei que eu estou na vida de vocês todos os dias na telinha, né? Todas as telinhas, a gente fez alguns chamados aí para a galera respondeu, graças a Deus, né? Então é o seguinte, cara, quero dizer para vocês o seguinte, foi um grande prazer estar na coordenação deste curso, né? Foi maravilhoso. De nossa parte, nós nos esforçamos o máximo possível, pode ter certeza disso. E você pode ter certeza que quem fez o nosso curso, quem assistiu às aulas do Personal Coach, tá certo? Assistiu ao aulão de véspera, seguiu as orientações pedagógicas, fez as mini questões, errou, acertou, com certeza, tá? Pode ter certeza absoluta que lá no dia 15 de março você é um aluno bastante competitivo aí, que vai disputar tete a tete com os outros concorrentes do Brasil todo para a sua vaga. Só depende de você. Falando um pouco do domingo, eu quero que vocês vão fazer essa prova. Antes de fazer a prova, vá lá, feche os seus olhos, serena seu coração, dá aquela acalmada, faça uma oração, peça ajuda, humildade, né, gente? Reconhecer que não sabe tudo, né? Peça aí orientação para os seus guias espirituais, seu anjo da guarda, que te ajude aí para você fazer uma excelente prova. Faz aquela pequena reflexão. Eu sei que você está ali porque você merece, que é uma das etapas da sua vida, com certeza, tá certo? Tenho certeza que você não estará sozinho ali. E de minha parte, você pode ter certeza que o professor Luiz Antônio vai estar, torcendo para vocês aí para fazer uma grande prova, né? Grande prova, né? Depois da prova, né, vocês vão fazer a prova, eu peço para vocês aí, por favor, não esqueça do professor Luiz Antônio, não esqueça do site lá Concursos. Aqui nós fazemos as coisas com bastante preocupação, com bastante responsabilidade, compromisso, com bastante carinho para a galera. É uma coisa que nós adoramos fazer, são cursos online aí. Que a gente tem uma abrangência muito grande, muito mais do que presencial, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Como disse em minhas aulas, né, o professor faz parte da corrente do bem, você pode acreditar nisso, né? Vamos lá, meus amigos. Então, boa prova para vocês, né? Boa prova para vocês. Quero lembrar que a promoção que eu passei para a galera, de quem quer continuar estudando e fazer o curso do INSS, tá certo? Está valendo, tá? O INSS começou no dia 9, tá? Dia 9. Vocês podem se matricular nessa turma do dia 9, que eu vou prorrogar o início dessa turma, tá? No Personal Coach, eu vou prorrogar o início dessa turma para o dia 16, segunda-feira. E claro, você que é aluno do Banco do Brasil, nós estamos fazendo aí uma promoção de R$ 120 aí para a galera se matricular no curso do INSS, um grande desconto, mais de 50%, porque eu quero que vocês aí não percam esse pique, cara, não percam esse pique de estar estudando. Vou começar o Personal Coach do INSS bem devagarzinho para a galera, tá certo? Para a galera aí não perder o ritmo, né? E para poder conciliar com outras coisas que estão atrasadas nos seus afazeres do dia a dia. Tá certo, galera? É só entrar no contato lá com a nossa central de atendimento. Por favor, nossa central de atendimento já está preparada para isso, né? Ok, vamos falar agora da prova do Banco do Brasil. Galera, domingo é a prova, tá certo? Eu vou pedir para vocês aí, para me encaminhar essa prova, né? Encaminhar essa prova para a gente. De preferência em arquivo PDF, tá? Que fica mais fácil a gente manipular as informações da prova. O professor não vai soltar, o lá concurso não vai soltar o gabarito preliminar, tá certo? Aqui é papo reto, você sabe como é que é. Nós não vamos soltar o gabarito preliminar. O que nós vamos fazer? O professor Luiz Antônio se compromete com vocês fazer isso, tá? Pode ter certeza que eu me comprometo a fazer isso com vocês. Olha só, é o seguinte, saindo o gabarito preliminar da Banca Ciência Gran Rio, eu vou pedir que o aluno, eu sei que o aluno vai ficar no site lá, a cada minuto vai estar atualizando a página, ver se saiu o gabarito preliminar.
Mande para mim o gabarito preliminar, junto com a prova. Mandou para mim, eu recebi, tá certo? Isso sai normalmente no meio da tarde. No meio da tarde é muito difícil para mim, né? Porque eu estou com vários afazeres. Eu costumo fazer esse tipo de coisa quando eu chego na minha casa, né? Chego na minha casa, só trocar um pouco de assunto, contar um pouquinho como é que é a minha rotina de vida, né? O que eu faço? Eu acordo cedo todos os dias, levo meus filhos na escola, 7 horas começa a escola dos meus filhos, volto para minha casa, né? Meus filhos estudam perto da minha casa, e tomo café da manhã em torno de 7h40, no máximo começa as gravações. Todos os dias o professor faz gravação, de segunda a segunda, cara, todos os dias, né? Aí de manhã eu fico na minha casa, para quê? Para fazer gravação, preparar a aula, responder alguns e-mails urgentes, tem alguns e-mails que você tem que se concentrar mais. Isso eu faço na parte da manhã. Almoço, busco meus filhos, né? Deixo em casa e vou para o LAC, né? Chego no LAC em torno de 1h da tarde, mais ou menos. Isso é todos os dias, né? E lá no LAC, aí eu faço toda a parte do gerenciamento do site. Eu vejo como é que está a produção, que é a edição, né? Nós temos 5 estúdios profissionais, eu faço a supervisão disso. Graças a Deus nós temos um time muito preparado, que está conosco já há algum tempo. Nós não temos tanta rotatividade de colaboradores no LAC, isso ajuda bastante. Eu vejo a questão do atendimento, eu vejo a questão das modernidades do site, a questão do marketing, da administração, do financeiro, isso é tudo à tarde. Então a tarde é uma loucura, né? Aí eu chego em casa em torno de 6 horas da tarde, coloco o calção e vou fazer a minha caminhada, minha corridinha. Todo dia eu faço uma corridinha aí e estou tentando aí perder peso, aí, eliminar peso aí. Então eu faço isso. Chego em casa, janto, depois da corridinha, tomo um banho, aí vou para minha cama, né, no meu quarto. E no meu quarto eu chamo de terceiro turno. No terceiro turno que eu faço essas análises, né? Claro, eu respondo os e-mails da tarde, e aí lá fico até na hora de dormir. Todo dia eu faço isso, né? Então essa é a minha rotina. Então o gabarito vai sair o quê? Deve sair o gabarito aí em torno no meio da tarde, né? As bancas são no meio da tarde, no finalzinho da tarde. Chegou, manda para mim, eu vou estar com prioridade, deve sair na segunda-feira esse gabarito preliminar. Aí na segunda-feira à noite já vou postar no... galera, recebi, já estou analisando. Tá? Não sei se vai dar tempo de analisar todas as questões, mas pelo menos uma prova eu já vou soltar lá. Tá? E se não, vai sair na segunda-feira, na terça-feira eu já deixo reservado, programado, né, para quê? Então, gabaritos preliminar, saiu na segunda-feira. Aí na terça de manhã eu já faço o vídeo. Passando para a galera. Galera, é o seguinte, concurso Banco do Brasil, possíveis questões que cabem recurso. Essa aqui cabe recurso. Tá? Vou passar o argumento para vocês. Nós não vamos fazer recurso para ninguém, tá? Eu vou falar para vocês. E eu vou falar outra coisa para vocês. As bancas, em conhecimento, nas provas aí de carreiras bancárias, os examinadores estão muito mais perto, estão fazendo questões aí, cada vez tem menos recursos, tá certo? Então, por isso você tem que se preocupar em ganhar esse ponto, tá? Ganhar esse ponto aí. É claro, se a questão tiver aí, por exemplo, 10% de chance de ser derrubada via recurso, você tem que fazer. Você não pode perder a esperança. Mas nós não vamos fazer recursos, tá? Vou analisar. Eu posso falar de mim, o compromisso do professor Luiz Antônio. Eu vou analisar para vocês a prova de atualidades. Vou fazer um comentário. Você vai ser assim, um vídeo, atualidades. Analisei. Né? 2. Outro vídeo, atendimento e vendas. Vou fazer análise, beleza, tá? Vou fazer uma de cultura e vou fazer um vídeo de conhecimento. 4 vídeos para vocês analisando as provas, tá? Não quero corrigir a prova, tá? Não vou corrigir a prova. O que eu vou fazer? O comentário geral da prova e apontar as questões que cabem recursos, ok? A correção da prova, a gente vai fazer a correção. Sempre eu faço as correções das provas quando sai o gabarito definitivo, até para a gente formar uma opinião. Com certeza essa vai ser uma grande ajuda para a galera, tá certo, galera? Então aí, última aula, foi um grande prazer mesmo, né? Não deixe a gente aí desavisar se você foi aprovado, se você foi classificado, se você gostou do nosso curso, o que a gente pode estar melhorando no curso. Nós somos pessoas aí bastante abertas, nossa equipe aqui é uma equipe bastante comprometida no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos, minhas amigas? Então vamos hoje, nosso último aulão de conhecimentos bancários, né? Aulão de
Cultura e ética, né? E aí, galera, gostou dos aulões? Dos aulões aí, né? Bom, né? Bacana. Foi bom mesmo, hein? Antes de entrar aqui na cultura, tem muitos alunos que estão entrando em contato comigo. Professor, se cobrar a taxa Selic, professor, qual que é a orientação que o senhor passa para a gente? É muito simples, cara. Preste atenção. Por que isso? Porque tinha uma taxa da taxa Selic antes do edital ser publicado. Aí o edital foi publicado em uma outra taxa e agora, recentemente, em março, teve uma outra taxa da taxa Selic, né? A taxa Selic está em constante mudança porque o Brasil está passando por situações aí bastante difíceis, não tem como negar isso, tá? Bastante difíceis, então a taxa Selic é um grande instrumento da administração pública, do governo, do Banco Central, para controlar a inflação, para controlar os meios de pagamentos. Então, está utilizando esse instrumento aí que ele tem em suas mãos, o poder desse instrumento, muito. Então, vai alterar bastante, né? Então, primeira orientação, olha só, comando da questão. Comando da questão. Se o texto ilustrativo do comando da questão fizer referência para dezembro, você vai mandar a taxa de dezembro. Se o comando da questão fizer referência para janeiro, você manda para janeiro. Tá? Se você fizer março, né? Aí alguns alunos estão falando, professor, atualidade financeira, não sei o quê. Cara, qual que é o lapso temporal? Lá está claro. A única coisa que não pode fazer é alteração da legislação. TED. O TED era 750, baixou para 500. E aí? Atenção, o TED, o examinador gosta do TED, hein? Pode ter certeza disso. Cara, primeiro, o TED, quem definiu o valor do TED não foi o Banco Central. Quem pode editar normas e regulamentações é somente o poder público, não o setor privado. E quem fez a regulamentação do TED foi a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Então não é lei, não é legislação. Então aquele artiguinho lá que diz respeito a não sei o que, isso não atinge o TED. Esse não é o nosso primeiro concurso, meus filhos. Vai lá no YouTube, lá, busca as nossas aulas, lá você vai ver que são aulas já antigas que nós temos lá, faz muitos anos que estamos nisso, né? O TED também você vai ter que prestar muita atenção no comando da questão. Se o comando da questão passar a referência de dezembro, você vai colocar o TED naquela época, que era 750. Aí, a partir do dia 5 de janeiro, salvo engano, o TED passou a ser 500. Né? O professor acredita que essa deve ser uma questão da sua prova de atualidades. Em vez de você ficar falando que não vai cair, decora, memorize o quinhentão aí e vai lá, o dia que cai na prova quinhentão, você vai ficar com um sorriso de orelha a orelha. Tá certo? Eu vejo assim que o aluno que estuda para concurso público, ele fica muito tenso, né? Fica muito estressado, né? Às vezes eu recebo alguns e-mails e leio assim e falo assim, poxa, esse cara, eu tenho certeza que esse cara não quis dizer isso. Ele está lá no momento de tensão, ele está lá no momento de pressão, ele, para estudar, com certeza, ele teve que abrir mão de muitas coisas, tá certo? Então, o que eu quero falar para vocês eu entendo isso, né? Mas vocês têm que controlar a sua ansiedade, controlar a tensão. Lá no dia da prova, faça a sua oração, se concentre, tá certo? Atenção, no dia da prova, de novo, faça um planejamento de execução da prova. Eu fiz uma sugestão para vocês na aula de abertura, execute esse plano, ok? Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, né? Cultura organizacional. Então, essa aqui, a ementa da cultura organizacional, tá? Nós sabemos que essa ementa ela é dividida aqui, né, em duas partes. Nós temos a parte de cultura e nós temos a parte da ética, né? A parte de cultura, o professor regravou, atualizou 6 videoaulas para vocês, né? E de ética a gente gravou os principais pontos, regravou, atualizou, né? Sobre esse aqui, a estratégia que o site utilizou foi muito simples. Nós dividimos em 2 assuntos, cultura organizacional e ética, tá? E nós fizemos o seguinte, além disso, nós gravamos mais de 40 questões para o banco de questões de cultura organizacional, né? Então, se o aluno aí, se o aluno
assistiu às aulas, por exemplo, de cultura, né? Por que eu estou falando de cultura? Porque cultura é bastante subjetivo, né? O aluno demora um pouco a entrar no ritmo, entender a cultura organizacional dos seus preceitos. Mas se ele fez os exercícios, assistiu às aulas, é mais uma aula para vocês aí gabaritarem, né? Inclusive, o professor classifica esse assunto, cultura organizacional, como um assunto de baixa potencialidade, baixa complexidade, aliás, de aprendizado. Ou seja, rapidamente você consegue absorver o conhecimento necessário para poder discernir corretamente e acertar todas as questões. Cultura organizacional e ética são 5 questões. Né? Das 5 questões, eu acredito que 3 questões serão de cultura, né? De cultura, eu acredito que pode cair aqui, ó, papo reto com vocês, uma questão de conceito e outra de preceitos, né? Com certeza aí, uma outra entre essas aqui, né? Tá certo? Ou 2 de preceitos, né? Vocês perceberam que as questões a incidência de questões mais concentradas é na aula 1 e na aula 2, né? Então, eu acredito que serão 3 questões aí de cultura organizacional e eu aposto uma na aula de conceito e 2 e com certeza, como disse, eu acho dificilmente o examinador vai conseguir elaborar uma questão muito diferente, um assunto que não foi abordado na aula. Isso é vantagem competitiva. E já na aula de ética, né? Sempre cai uma questão do código de ética, tá? Isso aí é certo, tá? Ou, tá? Sempre cai. Outra questão vai ficar eu acredito que fique entre, ó, Estatuto Social do Banco do Brasil, que isso aqui é novidade, e a gestão da sustentabilidade, que já está há algum tempo, no último concurso foi cobrado a gestão da sustentabilidade, mas não foi cobrado. Então está na hora aí desse assunto cair, elaborar uma questão. Também são assuntos bastante tranquilos. Então, essa é a minha aposta aí para as questões serem cobradas na prova, né? Se eu fosse examinador, eu tomaria essa postura, né? Olha lá, na minha revisão aqui, abri um e-mail rapidamente aqui, o Kelvin Faustino mandou uma mensagem para a gente, né? Professor Luiz Antônio, quero agradecer imensamente todas as aulas. Com certeza eu vou altamente competitivo para a prova do Banco do Brasil. Exatamente, cara. Vocês perceberam que o nosso curso aqui, eu falo muito em competitividade. É isso mesmo, nosso curso aqui, ele é focado para quê? Ele é focado para quê? Para você ficar competitivo, ou seja, no resultado, tá certo? Ó, forte abraço, garoto, boa prova, né? Que Deus te ilumine no dia da prova, que você faça uma excelente prova e, por favor, volte aqui e fale, professor, mandei bem na prova, muito obrigado, legal, né? Vamos lá. Primeiro assunto, conceitos, né? Conceitos da cultura, né? Vamos lá, aqui é uma aula de revisão, eu quero só passar para vocês aí alguns pontos do conceito, né? O que é cultura organizacional? Por que isso aqui é importante, cara? Porque o que é cultura organizacional, você não tem uma definição, uma única definição sobre o que é cultura organizacional. Se você fazer uma pesquisa na internet, se você fizer uma pesquisa bibliográfica, você vai encontrar diversos conceitos diferentes de cultura. Mas uma coisa eu digo para você, o juízo de valor, o modelo mental, o significado da cultura organizacional é o mesmo. E você que vai fazer uma prova de cultura, você tem que levar consigo no dia da prova exatamente esse juízo de valor para a prova. Que com base nesse juízo de valor, você consegue discernir, entender o comando da questão e encontrar a alternativa correta. Então vamos lá, né? Conceito, né? Aqui não é explicação, aqui é aula de véspera, então é um pouco mais acelerado. É o conjunto de hábitos e crenças estabelecidas por meio de valores, normas, atitudes, expectativas compartilhadas pela organização. Então tá aí para vocês, ó. Então é um conjunto de hábitos e crenças, né? Hábito, aquela ação todos os dias, crença, aquilo que você acredita. Ah? Como é que é formado esse conjunto de hábitos e crenças? Por meio de valores, os valores que se consideram importantes, as normas da organização, as atitudes, expectativas. Ou seja, resumindo para vocês, a cultura organizacional nada mais nada mais vai fazer assim, que vai espelhar a mentalidade que predomina numa organização.
Então essa é a cultura, a mentalidade predominante. Isso é cultura. Detalhe, a cultura organizacional, ela não é imposta, ela é influenciada. A cultura organizacional, ela é construída socialmente. Sobre isso que acabei de falar para você, construída socialmente, foi assunto da prova do concurso passado da própria banca Sesgran-Rio aí do Banco do Brasil, do ano passado, 2014. Tá? Com certeza ele pode cobrar esse assunto, não com essas palavras, mas retratando esse conceito. Né? Vamos lá, continuar aqui. A cultura é o modo pela qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente. Né? Por isso que não existe culturas semelhantes, cara. Tem, né, aliás, iguais, e possuem culturas semelhantes. Mesmo de uma própria organização, que você tem aí diversas unidades, tem uma predominante, uma dominante, uma cultura, e você tem lá umas culturas aí específicas. Né? Vamos lá. É uma complexa mistura de pressuposições, crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras ideias que representam a maneira particular de uma empresa funcionar e trabalhar. Lembrando que a cultura organizacional, você tem dois aspectos e as bancas gostam de cobrar isso. Por exemplo, você tem um aspecto chamado visível. Né? Aqui é a metáfora do iceberg organizacional, ó, aspectos visíveis. Né? Por exemplo, o examinador pode falar, os objetivos e as estratégias são componentes da cultura organizacional? Claro que são. Né? São componentes visíveis, abertos, que você consegue visualizar, não é isso? Então são os componentes visíveis, são observáveis. Quais são esses componentes? Estrutura organizacional, que é o organograma da organização. Na estrutura organizacional, nós definimos a hierarquia, a responsabilidade, a atribuição, competência, comunicação e outros elementos. Né? Descrição de títulos, títulos e descrições de cargos, objetivos e estratégias, políticas e diretrizes de pessoal, métodos e procedimentos, medidas de produtividade, aspectos visíveis. Né? Então o aluno tem que saber claramente o que está em cima e o que está embaixo. Né? Tem que saber também que a parte de baixo é muito maior. Lembre-se do iceberg. Quando você olha, eu nunca tive oportunidade de ver um iceberg, mas já vi várias fotos na televisão, já vi filmes com icebergs, né? Você vê lá a pontinha de gelo só. Só que submerso é um negócio monstruoso, né? Então, os aspectos ocultos é aquilo que está escondido, que está lá. Você sabe que existe, mas você não consegue ver. Ok? Quais são? Padrões de influenciação e poder, percepções e atitudes das pessoas, sentimentos e normas de grupos, crenças, valores, expectativas, padrões informais de integração, normas grupais, relações afetivas. Né? Então, tem que saber aspectos formais e informais. Legal? Ok, né? Ei, vamos fazer um exercíciozinho? Só para a gente entender? Olha aí, Sesgran-Rio, cara, administrador. Esse tipo de questão, eu vou dar uma deixa para vocês. Esse tipo de questão aqui ainda não foi cobrado em provas de concursos para carreiras bancárias. Ou seja, o examinador que fez essa prova aqui da Petrobras, ou 2012 da Sesgran-Rio, provavelmente deve ser o mesmo que vai fazer a sua prova, que já fez as questões, né, que vão ser aplicadas domingo. Então, olha só, antecipar as questões. A cultura organizacional é aprendida, transmitida e partilhada entre os membros da organização ao longo do tempo. Alguns de seus aspectos são formais e outros são informais. Cabe aos líderes reconhecer todos esses aspectos e alinhá-los aos objetivos organizacionais. Qual, dentre os aspectos apresentados abaixo, é ou são de natureza informal? Informal que está o quê? É oculto. Estrutura, visível. Capacitação pessoal, visível. Se é visível, é formal. Formal. Diretriz pessoal, está escrito, é formal. Percepções e atitudes, isso aí é informal, não está escrito, não é visível, né? Você consegue só perceber que existe. E o objetivo de estratégia não é, então a letra D de dado. Tá? Glória a Deus aí, se Deus quiser, professor, um cara de sorte aí, essa questão pode cair na prova, ok? Agora é o seguinte, eu vou passar para vocês alguns modelos mentais para fixar cultura organizacional. Primeira coisa que tem que saber, cultura é um termo genérico para significar duas acepções diferentes. Tá?
São duas. Dessas duas, tá? Só uma, tá? Que vai ser duas, né? Primeira, o conjunto de costumes e realização à época de um povo, né? Cultura de um povo. Vamos lá. Nós estamos estudando cultura organizacional, mas a cultura organizacional, ela é maior, ela é ampla, né? Ó, de um povo, né? Por que fala, professor? Então, cultura, né? Organizacional. Fala cultura organizacional porque é exatamente esse item 1, que é o conjunto de costumes e realizações de uma época de um povo, tá? Só que não é mais de um povo, agora é de uma organização. E tem que saber também que essa cultura do povo vai influenciar na cultura interna da organização. E esse item 2 não diz respeito para a gente, que são as artes, erudição e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humana consideradas coletivamente. Tudo isso para chegar na conclusão que a cultura é muito maior do que a cultura organizacional. O organizacional é só naquele ambiente de trabalho. Segundo, todos os seres humanos são dotados de cultura. Parou. Nunca esqueçam disso. O examinador tem pele de cordeiro. O examinador escreve muito bem. O examinador escreve para levar você ao erro. O examinador tenta fazer que você pense no automático. Tá? Pense no automático. Faz isso, cara. Vocês já viram quantas questões que nós fizemos aqui, tá? Que se o aluno fez no automático, errou a questão, né? Não pode. Olha só. Na prova, o cara vai fazer de tudo, falar que tem certas pessoas, por determinadas situações, X, Y, interessa, são dotadas de sem cultura. Está errada. Todos os seres humanos têm cultura porque esse cara, ele se interage. Ele se interage, né? Pois fazem parte de algum sistema cultural. Em função disso, toda pessoa tende a ver e julgar as outras culturas a partir do ponto de vista da sua própria cultura. Olha que coisa interessante, né? Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então, é o seguinte, que eu quero falar para vocês, que a cultura, ela é construída socialmente, tá certo? E as pessoas tentam julgar as outras como elas são, tá? Isso é uma verdade. Ok? Olha, com esse modelo mental que eu passei, você matava uma questão do Banco do Brasil 2014. Nós vimos aqui que em várias questões de concurso as questões se repetiram. Você lembra? Então, pode repetir também. Vamos lá. As atividades realizadas em uma empresa diferem das realizadas das demais empresas em função de diversos aspectos, sejam esses operacionais, culturais, mercadológicos, dentre outros. A cultura organizacional, que contribui ativamente para a diferenciação entre as organizações, é criada e preservada pelas pessoas que juntas formam a organização, né? Essa abordagem tem como base que a cultura cultura organizacional tá? Vamos lá, né? Essa aqui é uma questão. Se o aluno tem uma boa interpretação de textos, ele chega na resposta correta. É um caminho para fazer a questão. E tem outro caminho que é da técnica. O aluno sabe que os aspectos da cultura. Vamos lá, voltar aqui. A cultura organizacional é facilmente mudada? Não, é difícil, cara. Por quê? Porque nós temos outros fatores que estão lá internos, arraigados, né? Ocultos. Esses fatores ocultos acabam influenciando as atitudes atuais, tá? Tá certo? Então, não é facilmente mudada. Letra B. A cultura é relativa ao mercado? Não, ela é interna, né? C. A cultura é construída socialmente? Sim. Por que socialmente? Porque são entre as pessoas, são as percepções diferentes. Então, aí, gabarito, letra D de dado. C de casa. D. Estruturada a nível operacional? Não, não. Pelo contrário, é claro que no nível operacional tem determinados aspectos que se diferem dos aspectos do nível gerencial. Cada nível vai ter alguns aspectos diferenciados. Desvinculado da história da organização? Claro que não, vai ser decorrente dessa vivência, dessa história da organização. Ok? Fechou? 10, né? Então vamos mais aqui, né? Olha só, primeira coisa, na prova, macetes.
Cultura organizacional é a mesma coisa que cultura corporativa, que é a mesma coisa de cultura empresarial. Tá? Cultura organizacional, tá? Aí nós temos aqui, nós podemos definir dois tipos de entidades. As entidades privadas, certo? E as entidades públicas. E quem são essas entidades privadas? É a cultura organizacional. Tudo é a mesma coisa, não tem diferencial. O que muda na cultura empresarial é somente a cobrança, a forma de pensar, os resultados, né? A ideia do lucro do negócio e assim por diante. E a cultura vai considerar esses fatores, né? Vamos lá, atenção, nunca se esqueçam disso. Mapa Mental 4 é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidas por normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Todos, está em vermelho, para fixar o conteúdo. O examinador vai falar, vai deixar alguém fora, está errado. 5. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela, olha só, como é que é expressada a cultura organizacional? Maneira com que ela faz os seus negócios, né? Trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades ou escritórios. E, finalmente, o grau de lealdade expresso por seus funcionários a respeito da empresa. Aula de véspera, resumão para a galera. Tudo que está aqui foi selecionado para vocês. Tudo que está nessa aula aqui foi priorizado pelo professor como assuntos importantes e passíveis questões de prova. É claro que quem faz o aulão é somente uma grande revisão. O aulão não substitui as aulas, hein? Tá certo? O ideal é você assistir todas as aulas, depois você assiste o aulão para você consolidar esses conhecimentos. A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e funcionários da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Por essa razão, ela condiciona a administração das pessoas, né? Vamos lá. A cultura exprime a identidade organizacional. Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara da identidade, ele é representado, nunca se esqueça, a missão da organização. A missão nada mais é que a razão de ser, tá certo? Aí você tem aí os valores da organização e, claro, a visão de futuro. Ou seja, de trás para frente, a missão, os valores e a visão de futuro, que é a identidade organizacional, tá certo? Expressa a cultura da empresa, tá? Isso cai, hein? E a Ciências Gran Rio já cobrou várias questões de prova desse assunto, ok? Vamos mais aqui, professor. 8. A cultura que define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. Ou seja, da identidade formada, a partir do momento que você tem a sua identidade, você sabe aonde você quer ir, você sabe os valores que irão trabalhar, qual a sua visão de futuro, onde você quer chegar. A partir desse momento, que é que faz parte da cultura organizacional, que você define objetivos e estratégias. E lembrando para vocês que objetivos e estratégias, né, fazem parte aí dos aspectos formais da organização. 8. A cultura que define a missão e provoca o nascimento. Vamos lá. A cultura precisa ser alinhada juntamente com os outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção e controle, para poder conhecer melhor a organização. Tá certo? Então tá aí para vocês, né? Preceitos, né? Vamos lá. Preceitos da cultura organizacional. Preceitos, eu digo para vocês que vai ser um assunto aí, como eu disse antes, 5 questões, 3 de cultura, tá? E 2 de ética. Das 3 de cultura, pelo menos uma vai ser de preceitos. Se não for 2 ou 3. Você sabe por quê? Porque hoje o examinador ele está sempre encurralado. Quando o cara elabora uma questão de prova, tá? Essa questão ela vai ser analisada por milhares, centenas de milhares de pessoas. De novo, centenas de milhares de pessoas. E aí, prof?
E aí que você vai ter aí várias percepções. Por exemplo, o professor Luiz Antônio, eu sou concurseiro profissional. Só para você ter uma ideia, desde 2010, nós aqui do LAC, o professor Luiz Antônio, fez todos os cursos de carreiras bancárias do Brasil. Então tem, rapaz, teoria de tudo que é lado, eu recebo vários e-mails, interação com os alunos, produção, e negócio ali, não é como na faculdade que o professor lança lá a matéria, os alunos ficam quietinhos lá, aceita tudo que está no quadro. Na faculdade é assim, o aluno aceita tudo que está no quadro. Tá? E daqui não, o aluno questiona, o aluno, isso é bom, isso você produz conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque neste assunto dos preceitos, é onde este tema, cultura organizacional, se torna-se mais concreto e menos abstrato. Ou seja, quanto mais concreto o assunto, menos recursos. Você sabia que se o examinador fizer uma questão e essa questão for anulada, por exemplo, ele não vai ganhar o din-din daquela questão? E claro, os caras pagam muito bem para fazer questão de prova de concurso, né? O professor, eu já teve alguns convites aí para fazer questões de concurso, né? Mas infelizmente o professor teve que recusar. Eu até queria muito fazer. Por que o professor teve que recusar? Porque lá tinha uma tal de cláusula lá de esconderijo completo. O que é isso? De escuridão. Eu não podia falar nada para ninguém que eu fiz a questão. Aí não dá, né, cara? Aí não dá, né? Aí eu também não poderia trabalhar nos concursos, né, que a gente ia fazer as questões, aí então eu preferi puxar meu flap e ficar só do lado de cá e o cara do lado de lá, tá certo? Então aí, esse aqui pode cair 1, 2 ou 3 questões, porque é o assunto mais concreto. Então o cara não quer milhares de recursos, cara, porque isso perturba a vida deles, eu tenho certeza disso. E já pensou? Tá? Conversei com um cara que faz questões de concurso, chegar lá aquela banca lá, né? A banca lá que está fazendo. Aí o cara lá, o presidente da banca, fala assim, ó, a sua questão aí está com 5.000 recursos. Né? Mesmo o cara não sendo especialista da área, ele lendo alguns argumentos, a consistência dos argumentos, ele gera um juízo de valor. Aí o professor já pensou, não, o pessoal está errado. Sabe por quê? Porque esse povo aqui esqueceu que teve uma alteração da lei no finalzinho do ano passado, que está dentro do edital, que está previsto no edital, que não sei o quê, que valida isso. A combinação disso com isso aqui, pronto. E o outro lado, ele vai ter que cancelar. Então é um constrangimento. Então o cara não gosta de recurso. Cara. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. A banca do CESP, né? Experiência de concurseiro, né? Teve alguns concursos públicos que a banca do CESP ela, cancelou a questão e colocou os motivos. E um dos motivos do cancelamento foi o seguinte, olha, nós estamos cancelando essa questão porque muitos alunos não se confundiram, não entenderam a questão, né? Então foi lá e cancelou a questão. E quando cancela a questão, todo mundo tem direito ao ponto, tá? Então esse aqui é um assunto potencial porque ele é mais concreto, ou seja, tem pouco recurso, o cara não quer recurso, né? Vamos lá. Toda cultura existe 3 níveis de apresentação, tem que saber os artefatos, os valores compartilhados e as pressuposições básicas. De novo, artefatos, valores compartilhados e as pressuposições básicas. São os 3 níveis da cultura. Professor, qual que está lá embaixo, né? Oculto, mais escondido? São as pressuposições básicas, é o mais oculto. Quem que são esses caras? Aquele que está lá dentro da cabeça do cara. O cara pode cobrar isso na sua prova, tem que saber esse sujeito aqui. Crenças inconscientes, percepções, pensamentos, sentimentos, fontes mais profundas de valores e ações. Aí nós temos o nível acima intermediário, os valores compartilhados, ou seja, aquilo que está lá oculto na cabeça do cara, aquele sentimento, ele vai se aflorando, ele vai tomando corpo, ele transforma em uma consciência, e aí essa consciência que ele tem sobre determinada coisa, ele
passa a compartilhar, ou seja, vai retratar através de filosofias, estratégias, objetivos, justificações compartilhadas. Esse termo aqui cai bastante. Justificações compartilhadas, mesma coisa que valores compartilhados. Aí ele virou um artefatos, né? Os alunos pensam que o artefato é o primeiro nível. Aliás, é o último nível, não é o primeiro nível, aquele que é mais visível. O último nível está aqui, ó, é as pressuposições básicas. Artefato é aquilo que você consegue ver, decifrar facilmente. Estruturas, processos organizacionais são visíveis, ok? Fechou aí? Então nós temos aí o mais superficial, artefatos. O mais oculto, as pressuposições, né? É só para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui as pressuposições básicas, pressupostos básicos, está aqui. A essência, você compartilha, depois você tem os artefatos, né? Aí, ó. Nível mais oculto, mais escondido e outro mais aparente. Legal? Vamos lá. Explicação rápida de artefatos. São todas as coisas que, no conjunto, definem uma cultura e revelam como a cultura lhes dá atenção. Fazem parte do primeiro nível da cultura, primeiro nível da cultura, o mais superficial, visível e perceptível. São todas as coisas que cada pessoa vê, ouve e sente quando se depara com uma empresa. Falando de artefatos ainda, produtos, serviços e padrões de comportamento, exemplos de artefatos, o examinador pode cobrar isso de você, produtos, serviços e padrões de comportamento dos membros de uma empresa compõem os artefatos. Os artefatos são todas as coisas ou eventos que podem indicar por meio visual ou auditivo como é a cultura da empresa. Ok? Isso. São aqui, os símbolos, as histórias, os heróis, os lemas, as cerimônias anuais também são exemplos de artefatos. A gente vai, esses componentes da cultura a gente vai estudar ainda hoje, né? Aí tem uma parte do meio. Quem que são a parte do meio? Os valores compartilhados. São os valores relevantes que se tornam importantes para as pessoas e definem as razões pelas quais elas fazem algo, né? As justificações, né? Por que o cara é assim? Porque o cara ele acredita em tal coisa, né? Funcionam como justificativas aceitas por todos os membros e constituem o segundo nível da cultura corporativa. E, finalmente, nós temos aqui as pressuposições básicas, né? São as crenças inconscientes, as percepções, os sentimentos e as pressuposições dominantes e dos quais os membros da organização acreditam. São o terceiro nível da cultura corporativa, o mais íntimo, profundo e oculto. Mais íntimo, profundo e oculto. Está dentro da cabeça dele. A partir desse momento, a cultura organizacional ela vai se manifestar, ela vai se formar através de um cara chamado componente da cultura. Então, um cara tem que saber o que é uma premissa, tá? Normas de poder, ritos e rituais, papéis de responsabilidades, histórias e mitos, estruturas, símbolos, sistema de regras e valores. De todos os, eu falei para vocês que dessa aula vai cair, pode, no mínimo uma questão, não é isso? Olha só, essa aqui, potencial questão de prova, cara. Uma questãozinha desse cara aqui. Esse concurso está concorrido, meu filho. Então vamos lá. Você tem que produzir vantagem competitiva para ser bem sucedido no concurso, né? O aluno tem que produzir diferenciais. Sabendo disso, esse é o diferencial, porque nem todos sabem disso, né? Ninguém todos sabem disso. Então, o que acontece? O cara tem que pegar e mandar ver isso aqui. Premissas. Vou só fazer a leitura para vocês, tá? Isso aqui é aulão de véspera. São interpretações, avaliações subjetivas que não se baseiam em dados objetivos aceitos coletivamente como fatos. Normas, isso é fácil, né? Aquilo que já está lá regido como costumes, rotinas, né? Temos as normas aí. Tem as regras também, as regras já fazem parte da parte escrita, né, que obrigam as pessoas, né? Temos aí, né? Aí nós temos poder, a estrutura de poder, poder formal, poder informal, né? E a capacidade de conseguir as coisas que sejam feitas, né? Isso é o poder. Aí vem um cara que cai muito, cara, ritos e rituais.
Campeão de prova. Você pode colocar no Google lá questões sobre ritos e rituais. Você vai ver quantas questões esse cara já foi cobrado. Diversas bancas, né? E sobre esse assunto aqui, o professor teve a preocupação, cara, teve aí o zelo de fazer o seguinte. O professor pegou, cara, atenção, todas as questões da Sensgran Rio sobre esse assunto, nós corrigimos todas elas. São cerimônias, eventos, programas de treinamento e entre outros que dão destaque à realização, marcam momentos decisivos, enfatizam o que é importante para a organização. Sobre os ritos, são sequências repetitivas, várias vezes, de atividades que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização, quais objetivos são mais importantes. Fechou? Sobre o rito, o cara pode ser mais específico ainda. O cara tem que saber que existem ritos de passagem, né? Por exemplo, o processo de introdução e treinamento básico no Exército Americano, tá? Rito de degradação. O que é degradação? Mandar embora. O processo de despedir e substituir um alto executivo. Ritos de confirmação. O examinador pode ser mais específico, cobrar um desses caras aí, cara, hein? Ele coloca lá uma historinha e manda você marcar o xizinho, Confirmação, seminários para reforçar a identidade social e o seu poder de coesão. Temos ritos de reprodução, atividades de desenvolvimento e treinamento organizacional. Ritos para redução de conflito, processo de negociação coletiva. Ritos de integração, tá? Temos aí, festas de Natal, organização, comemoração dos aniversariantes do mês, assim. Então, ritos, tem sub-ritos, tem que saber. O cara pode cobrar um desses aqui. Tudo é rito, né? Concurso é competitivo, né? Olha aí, Sensgran Rio aí cobrando esse cara aí, olha só. Em uma construtora, os colaboradores passam por um processo de absorção da cultura organizacional, desde o momento de ingresso, por meio de sequências repetitivas de atividades que expressam e reforçam os valores principais da organização. A que mecanismos os colaboradores são expostos? Olha só, o que está falando aqui? Passam por um processo de absorção, né? Desde o momento do ingresso, né? Por meio de sequências. Dentro do texto explicativo, cara, você está encontrando elementos para você chegar na resposta. Expressam e reforçam valores. Estamos falando de quem? De histórico, linguagem? Não, de quê? Letra E. Tá certo? Letra E. Rituais e cerimônias, né? Olha aí. Letra E. Tá aí. Com certeza, cara, aluno do Lá Concurso, cai uma questão dessa aqui, o cara vai dar gargalhada no dia da prova. Mas façam essas gargalhadas bem baixinho. Senão o fiscal lá da prova você pode se complicar com o cara, hein? Tá certo aí? Fácil, né? Vamos lá. Papéis e responsabilidades. São as posições dos indivíduos e grupos dentro da organização, incluindo o que se espera deles e as tarefas pelas quais são responsáveis por concluir, né? Tem mais? Tem. Histórias e mitos, cai muito disso, né, cara? São os casos e histórias contados pelos participantes da empresa para as pessoas de dentro e fora da organização. Comunicam e dão destaque a eventos, pessoas de pontos críticos relevantes, né? Cara, se você tem o mito, tá? Você tem a história e o mito aí, vamos lá, né? Refere-se, então, tá aqui para você história e mito, né? Estrutura, essa aqui é a parte da estrutura, né? Organizacional, essa aqui é a parte do organograma, do sistema de responsabilidades, o sistema de comunicação, o sistema de hierarquia, todas, né? Ou seja, como funciona a organização, é a estrutura, né? As bases que vai definir aí o comportamento da estrutura. Então, o organograma assim por diante. Temos os símbolos, né? E esses símbolos, é muito importante que nós temos símbolos e símbolos materiais. Os símbolos materiais já foi cobrado na prova. Vamos lá, símbolos
São logomarcas. Pô, aquela logomarca do LAC é o quê? Faz parte da cultura? Faz. Qual que é o item? O item lá é símbolos, né? São logomarcas, linguagem, terminologia. Essa aqui, ó, uma logomarca, né? Terminologia, títulos e símbolos de status, como salas e carros que reservam valores e crenças da organização. E nós temos um cara que você vai ter que saber diferenciar, que nada mais é do que símbolos materiais. Os seus símbolos materiais, sim, olha só, de matéria, ó, o tamanho da sede, a elegância do mobiliário, a aparência e o vestuário dos executivos, o espaço físico da empresa, o tipo de carro disponível, elevador. Então, símbolos materiais e símbolos da organização. É um subitem dos símbolos, tá certo? Isso já caiu na prova, hein? Tá? Sistemas de regras. São o quê? São as regras, né? Não tem nem o que falar aqui, né? Valores. São os princípios orientadores da organização. Certo? Esses valores, vocês têm que entender que nós temos vários valores na organização. Os expressos são aqueles valores que constam na identidade organizacional. Nós temos os heróis também, né? Se você tem um herói, tá? Você tem um mito, né? Você tem um herói, você vai ter o cara que é do mal. O herói é o cara positivo. O cara do mal vai ser quem? Vai ser o tabu. Então você tem heróis e tabus. Isso pode cair, o cara pode colocar no comando da questão. Heróis tratam-se das pessoas que fizeram ou fazem história dentro da organização através de ações que fortalecem a mesma. São eles que personificam os valores adotados pela empresa. Podemos citar diversos exemplos de heróis. Antônio Emílio de Moraes, na Votorantim, né? Jack Welch, da GE, né? Ulisses Tapajós Neto, presidente da Massa. São heróis, os caras que realmente aí se caracterizam. Né? Posso dizer que o professor Luiz Antônio é o herói do LAC. Né? Tabus, aquilo que é negativo. Cara, exemplo a não ser seguido. Né? É tudo, né? É tudo o que é tido como não é permitido dentro da empresa. Existem organizações, por exemplo, que vetam a contratação de pessoas da mesma família, namoro entre colegas e de trabalho. Né? E tem outro tipo de tabu também. Né? Tem um funcionário... Não, deixa, vamos para frente aqui. Né? Vantagens e desvantagens. Coisas básicas, rápido. Então, a cultura organizacional... toda cultura, como disse para vocês, a cultura você não vai encontrar culturas idênticas. Por quê, professor? Porque nós não temos pessoas iguais no planeta. Você é um ser único, tá? Com seus valores, sentimentos, pressupostos, pressuposições básicas, ok? Você é um ser único. E como você é um ser único, não tem outra pessoa igual a você, então você carrega contigo um modus operandi. Pode ser até semelhante, mas iguais não tem. Não é isso? Então o que acontece nas vantagens e desvantagens? Nós vamos ter alguns tipos de cultura, aquelas empresas, por exemplo, que têm dificuldade em adaptação. As culturas predominantes, que essa cultura predominante, que tem dificuldade de se adaptar, claro que vai ter os prós e vai ter os contras. Então, essas vantagens e desvantagens, você vai ter que ter o discernimento de avaliar qual o tipo predominante da cultura. Né? Vamos lá. Vamos aqui. Vantagens, né? A cultura forte tende a evitar o surgimento de problemas internos, reduzindo o nível de conflitos. Uma cultura forte desenvolve uma imagem clara sobre a organização. Então, aquelas organizações que sabem o que querem, têm uma cultura forte, tá certo? Consolidada, tá certo? Uma cultura que é partilhada e aceita pela maioria dos seus membros, né? Isso é o ideal. Agora, professor, como é que chega um nível de cultura forte? Cara, as empresas, as organizações, elas são seres vivos, né? Elas nascem, elas se desenvolvem, elas crescem, aliás, e se desenvolvem. As empresas com mais tempo, claro, quanto mais tempo, mais solidificação tem a sua cultura, tá? Então passa a ser forte, né? Nem sempre quer dizer que é forte, mas é um pressuposto, já uma preposição aí bastante clara para que isso aconteça, tá? Uma cultura forte proporciona um senso de identidade aos membros de uma organização.
faz parte daquele grupo, né? A cultura demarca claramente as diferenças entre diferentes organizações. Vamos lá. Uma cultura forte possibilita melhor controle pela gestão. Uma cultura adaptativa permite a melhor adaptação da organização no meio. Sobre esse item aqui, eu quero explorar esse cara aqui. No item passado, eram preceitos da cultura, não é isso? Preceitos da cultura. O que eu disse para vocês? Que no assunto preceitos da cultura é potencial demais cair na prova, porque ele é mais material, está escrito, ritos, símbolos, não é isso? Tabus. E esse cara aqui, você tem que interpretar, discernir, pensar. Poxa, cultura adaptativa. O que significa dizer? Que a organização se adapta às novas situações rapidamente. Tá certo? Então você tem o quê? É uma vantagem. Por quê? Porque hoje o mundo está em constante mudança, não é isso? Está em constante mudança. Então aquelas organizações, né? E aqueles negócios que trabalham com bastante mudanças repentinas, né? O que faz? Elas têm uma vantagem competitiva em relação às demais. A cultura forte favorece o comprometimento dos colaboradores com a organização, né? Desvantagens. Uma cultura forte pode dificultar os processos de mudança e adaptação da organização, fazendo com que as pessoas não aceitem bem os processos de mudança. Ou seja, é o oposto, né? É uma cultura forte. Então o que acontece? Ela vai patrolando todo mundo, né? Para ter alguma coisa realmente para fazer mudar a cultura, tem que suar muita camisa, tem que ter muitos argumentos, muitas experiências negativas e positivas para reforçar o processo de mudança. É claro, quanto mais forte a cultura, mais difícil é essa mudança, né? Inclusive esse lance de cultura forte, eu conheço organizações que têm uma cultura fortíssima, mas no meu modo de ver, são alguns comportamentos que estão intrínsecos, né, que fazem parte dessa cultura forte da organização, que são negativos, que têm que ser retirados, né? E acontece, como ela é uma cultura bastante forte, não consegue retirar esses pontos negativos, né? Uma cultura forte pode dificultar a aceitação da diversidade da organização. Patrola todo mundo, né? Bacana? Fechou? Outro assunto, características da cultura organizacional. Vamos lá, né? Nesse sentido, primeiro tópico, né, que pode cair na sua prova, você tem que lembrar que nós temos três dimensões da cultura organizacional. Primeira dimensão da cultura organizacional. Esses assuntos que são assim, que tem um conceitozinho, é muito fácil. É a dimensão material. São três dimensões que se relacionam entre si. O que é a dimensão material? É uma dimensão relativa ao sistema produtivo da organização. É toda a estrutura de uma organização. Ambiente físico, recursos materiais ou tecnologia. Ou seja, é realmente a matéria, aquilo que é real, né? É aquilo que está disposto na organização. O segundo é o tal do psicossocial, né? É muito fácil você conseguir diferenciar a psicossocial com material, porque o psicossocial é a dimensão relativa ao sistema de comunicação e a forma de interação dos membros da organização. Ou seja, é como as pessoas se relacionam e como as pessoas vivem na organização. Então, você tem material, psicossocial, né? Por exemplo, relações formais, tarefas, rotinas e, finalmente, tá? E também nós temos aqui as relações sociais. Então, só para voltar aqui um pouquinho. As relações, a dimensão psicossocial, o nome diz, social. Você vai se socializar. E como é que você socializa? Um dos principais pontos para a socialização é o que? A comunicação. Tá certo? E você vai exercer essa dimensão através de relações formais, quando você já tem definido as suas tarefas e rotinas diárias, e você tem as relações informais, ou seja, as relações sociais. E, finalmente, nós temos aí a ideológica. Então, material, matéria, meio ambiente físico, psicossocial. Você tem que lembrar de interações. Na psicossocial,
você pode ter certeza que, se for cobrar na sua prova, obrigatoriamente o examinador vai ter que mandar lá no comando da questão isso que eu falei: integração, interação social entre os membros. E a ideológica é a dimensão relativa ao sistema de valores da organização, né? Composta pela ideológica, né, de ideologia, né, onde a organização vai, né? Composta pela missão, visão, valores, normas da organização. Ficou difícil? Está confuso? Então faça a questão aqui que você vai entender agora. Olha só. O conceito de cultura organizacional é composto por 3 dimensões. Só para completar, olha que questão boa, né, cara? São 3: material, psicossocial e a ideológica, né? Está na hora da Sangran Rio cobrar essa questão. Tenho certeza aí que mais cedo ou mais tarde esse cara vai aparecer na sua prova, né? Ok? Fechou? Vamos lá, né? Aí o seguinte, temos esse cara aqui, o Robbins, né? É um cara que escreve muito sobre cultura organizacional, né? Então ele traça algumas características de algumas culturas, né? Então nós temos alguns tipos de organização. Por exemplo, uma essência da as essências das organizações. Primeiro, o grau de inovação e a tomada de riscos. Tá? É o que? Uma característica, né? Por exemplo, você põe banco. Banco no risco zero. Né? Então, banco é o quê? Banco é uma entidade bastante conservadora. Entidade conservadora é o que? Toma poucos riscos, né? Inovação, criatividade. Então, o grau em que profissionais são estimulados a serem inovadores e assumir risco. Então, toda a organização vai ter essa mensuração quanto à inovação e à tomada de riscos, né? É claro que vai variar muito de negócio para negócio, de organização para organização. Atenção e detalhes é outro grau, outro indicador importante que mensura aí a avaliação. O grau que se espera que os profissionais demonstrem precisão, análise e atenção a detalhes, né? Orientação para resultados, né? O grau em que a administração concentra-se em resultados ou produção mais do que técnicas e processos usados para atingir, ou seja, se o foco é no meio ou o foco em resultados. Outro grau de mensuração de culturas organizacional. Quanto a orientação para as pessoas, né? Ou seja, qual que é a importância que dá, né? Então são todos pontos aí, né, muito importantes da cultura. Orientação das equipes, agressividade, né, como as pessoas tratam as outras, né? Claro, quanto mais competitividade, mais agressivas serão as pessoas, né? Grau de estabilidade. Fechou? Vamos lá. Outro ponto que pode cair para vocês. O examinador pode muito bem, tá certo, querer que você faça um discernimento de uma questão em relação à adaptabilidade, né? Olha só, culturas adaptativas e culturas não adaptativas, né? Adaptativas, é claro que eles vão o quê? Vão se adaptar ao meio, certo? Culturas não adaptativas, né? Que tem dificuldade de quê? De se adaptar ao meio, tá certo? Olha só, culturas adaptativas, quais são formas de comportamento, ou seja, como é que as pessoas se portam na cultura adaptativa. Isso é importante. Olha só, ele pode querer saber isso de você. Como assim, professor? Ele quer saber quais são os comportamentos. Vamos lá. Os administradores prestam atenção a todos os aspectos. Especialmente clientes iniciam a mudança quando precisam servir seus legítimos interesses, mesmo que isso signifique assumir risco. Ou seja, toda cultura adaptativa, ela corre riscos. Professor, o que mais? Quais são os valores compartilhados? Aquelas justificações para as atitudes das culturas adaptativas. Estão aqui. Os administradores cuidam profundamente dos clientes, investidores. Então vamos lá de novo. Os administradores cuidam profundamente dos clientes, investidores e empregados. Eles atribuem forte valor a pessoas e aos processos que podem criar mudanças úteis, como liderança acima e abaixo, hierarquia administrativa. E não adaptativas. Qual que é o comportamento? O que provoca, né, isso? Os administradores tendem a comportar-se política e burocraticamente de modo isolado.
não há interatividade. Como resultado, eles não mudam suas estratégias prontamente para ajustar ou ganhar vantagens com as mudanças em seus ambientes de trabalho. Ele fica lá estático, né? Os valores compartilhados, os administradores cuidam principalmente de si mesmos e de seu grupo imediato de trabalho ou de algum produto ou tecnologia associado com seu grupo de trabalho. Eles atribuem mais valor à ordem e à redução de riscos nos processos administrativos do que liderar iniciativas. Bacana? Vamos mais aí, né? Muito importante aqui. A cultura, você tem todas as organizações vão ter duas forças atuando sobre a organização. Primeira força, da estabilidade. Primeiro eu pergunto para você está aí, você busca estabilidade? Claro. Né? Então todo mundo busca estabilidade. As organizações também buscam estabilidade. Só que as coisas mudam, não é isso? Mudam, surgem novas oportunidades, surgem novos desafios, não é isso? Você estava bem na sua zona de conforto, não é isso? No seu emprego, trabalhando certinho, com a sua vida. Estava lá estável, né? Acomodado, como diz aí o ditado popular, bem acomodado naquela situação. E aí surge uma nova oportunidade para você mudar, para você melhorar, para você evoluir, que é um concurso público, por exemplo. Então você vai ter o quê? Que se adaptar. Então, a adaptabilidade, gente, a novas situações, tá certo? Ela é uma força e a outra força é a estabilidade. A partir desse momento, você gera 4 situações distintas. Por exemplo, isso pode cair na sua prova. E vai cair, está escrito aqui, esse cara aqui, olha só. Por exemplo, uma empresa que tem um baixo nível de estabilidade e um baixo nível de adaptabilidade, essa empresa está com o seguinte, com instabilidade, com manutenção e permanência. Essa empresa, ao contrário, ela tem uma alta estabilidade. Essa alta estabilidade, ela vai combater o quê? Inovação. Adaptabilidade busca inovação. Então, ela vai estar numa situação de estabilidade com manutenção e permanência. A organização é estável e sobrevive apesar de sua rigidez de sua cultura. Relativo sucesso quanto ao conservadorismo. Agora, a empresa tem baixa estabilidade e alta adaptabilidade. Então, essa empresa se encontra nesse estágio, instabilidade, porque está baixo aqui, com manutenção e inovação. Agora, o sonho de consumo de toda organização. Ela tem uma alta estabilidade com uma alta adaptabilidade. Estabilidade com manutenção e inovação. A organização é estável e sobrevive e cresce através da mudança e inovação. Sem adaptabilidade, dificilmente as organizações crescem. Sucesso quanto à inovação. Tá? Então o cara tem esse lado aí, né? Ok? Uma questão top para vocês, gente. Atenção, atenção. Olha só. Culturas adaptativas se caracterizam pela criatividade, inovação e mudança. Tá? Culturas adaptativas, tá? Adaptativas. E claro que o mercado está em constante mudança, ok? Vamos falar outra top para vocês aqui. Vamos lá. Apesar da necessidade de mudança, é necessário algum grau de estabilidade como pré-requisito para o sucesso a longo prazo da organização. Então, olha só. Sempre você tem que mudar. Tá? Você tem que evoluir, você não pode parar no tempo. Mas para você evoluir, para você poder caminhar, dar um salto, você tem que ter um certo tipo de estabilidade. Tá? Por quê? Porque se você estiver completamente instável, você não tem os fatores principais, humanos, psicológicos, estruturais, materiais, de quê? De você poder aproveitar as oportunidades ou você se proteger diante das mudanças. Então, isso é muito importante. Tá? Então, tem que ter um mínimo de estabilidade. A necessidade de mudança e adaptação para garantir a atualização e modernização, tá? E, de outro, a necessidade de estabilidade e permanência para garantir a identidade da organização. Ok? Pronto. Entrar uma parte mais legal agora da aula aqui para vocês. Você tem que entender o que é uma cultura conservadora.
Primeiramente, cultura conservadora vem a ser aquela organização que vai combater o quê? A inovação, vai combater o quê? As mudanças, tá? Então, caiu na prova cultura conservadora, você já sabe. Ela vai se prender naqueles valores já pré-existentes e não quer mudar os valores. Conservadoras. Se caracterizam pela manutenção de ideias, valores, costumes e tradições que permanecem arraigados e que não mudam ao longo do tempo. São organizações conservadoras que se mantêm inalteradas como se nada estivesse mudando ao seu redor. Professor, eu quero exemplos, professor, de culturas conservadoras. A administração pública brasileira, a burocracia, entidades burocráticas são altamente conservadores, não querem mudar de jeito nenhum, eles só querem ter aquela manutenção daquela situação, ok? Vamos lá, outro para vocês. Culturas fortes, tá? Cultura forte, isso cai. Seus valores são compartilhados intensamente pela maioria dos funcionários e influencia comportamentos e expectativas. Empresas como IBM, 3M, Merck, Sony, Honda estão entre aquelas que ostentam culturas fortes. Tá certo, galera? Então temos aí as culturas fortes. É claro, você pega uma característica, são empresas aí, líderes de mercado, são empresas bastante consistentes, empresas aí que já estão há algum tempo no mercado, que tem um produto, tem uma linha de serviço, tem uma postura muito bem definida. Então são culturas fortes, né? Ela passa a influenciar. É claro, para você mudar uma cultura forte, tem que ter muita energia, não é fácil, né? As pessoas são adaptadas, e as pessoas acreditam nessa cultura, por isso que é difícil, né? Professor, isso cai na prova? Cai. Olha só, isso cai na prova, ó, exatamente sobre isso. Gente, essa pergunta aqui, vamos fazer essa pergunta aqui, vou passar um lance para vocês aqui, olha só. Cada empresa constrói a cultura de acordo com seus elementos, ok? Que considera importantes para o seu negócio, com seus valores e as suas crenças. Algumas empresas têm uma cultura bem sedimentada, com valores compartilhados por todos, não havendo grandes divergências em relação aos seus principais elementos. Gente, olha só, que tipo de cultura que esse cara... Uma cultura constrói elementos que consideram importantes para o seu negócio, com seus valores e as suas crenças. Ok, esse é o conceito. Algumas empresas têm uma cultura bem sedimentada, ou seja, bem construída, com valores compartilhados por todos, não havendo grandes divergências, ou seja, essa cultura ela é aceita. É uma cultura adaptativa que está falando? Não. Conservadora? Não. É uma cultura forte, cara. É uma cultura forte. Aí você tem aqui fraca. Fraca vai ser o que? O oposto da forte. Então, atenção, 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 atenção. O professor é o instrumento. Quem vai ser aprovado é você. Então, você que tem que produzir os diferenciais competitivos para ser aprovado. Sem a construção desses diferenciais, você não vai muito longe. Olha só, você tem que sacar. Nessa questão, 2014, do ano passado, mesma banca, Sesgranil, o mesmo órgão, Banco do Brasil, deve ser o mesmo examinador. Nessa prova o cara cobrou forte. Nessa prova de domingo, dia 15, pode cobrar fraca, pode cobrar adaptativa, conservadora. Então, potencial questão de prova. E nós temos mais aqui, psicossocial. Essas são as dimensões. Olha, já está sinalizando que vai nascer uma questão para vocês. Nós temos as dimensões materiais, psicossocial e a ideológica. Tem que saber as três, tem que assistir a aula, que na aula o professor detalha mais esse assunto. Aí, tá certo? Ora, vamos lá. Culturas fracas. Oposto. Cultura que muda de ideia toda hora, né? Porque não tem a construção ainda de valores, né? Vamos lá. São culturas mais facilmente mudadas. Como, por exemplo, seria uma empresa pequena e jovem, como está no início, e é mais fácil para a administração comunicar os novos valores. Isto explica a dificuldade que as grandes corporações têm para mudar a sua cultura. Então tá aí, então, olha o quê? Mais novos, né?
Tá certo? Tem dificuldade isso aqui, o que? Cultura fraca. Se tem cultura fraca, então temos aqui adaptativas, não adaptativas, conservadoras, não é isso? Não, conservadoras. Aí nós temos aqui culturas fortes, culturas fracas. Qualquer uma dessa cultura pode estar na sua prova. Eu não quero deixar você, transformar você aqui no consultor. Eu quero simplesmente prepará-los para você acertar as questões de prova. Temos aqui cultura dominante. Isso aqui é importante, cara, porque tem a subcultura e tem a contracultura. Pode cair na prova. Vamos lá. Cultura dominante expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da organização. É a cultura organização dominante. Por exemplo, vamos falar de Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem uma cultura o quê? Dominante. Né? Tem uma cultura lá, vamos dizer, X, que ela é compartilhada por todas as agências. Né? Todas as agências. Então temos lá a cultura dominante, não é isso? Só que para cada agência nós vamos ter o quê? Uma subcultura, ou seja, claro que tem a cultura dominante que rege, mas tem algumas culturas diferentes. Por exemplo, uma agência do Rio Grande do Sul e uma agência do Acre, com certeza estão subculturas diferenciadas. Mas o básico, o geral do banco tem, porque nós temos a matriz, ela manda aí todas as ordens para demais. Olha só, subculturas se referem à coexistência de diversas culturas dentro de uma mesma organização. Representam atitudes, pontos de vista diferentes, os quais refletem problemas, situações ou experiências específicos de certos grupos. Por quê, professor, subcultura? Porque a organização são formadas por pessoas, né? E as pessoas são agrupadas por atividades, por tarefas, assim por diante. Então gera o quê? Subcultura. Tá? Vamos lá. Conforme as organizações crescem e se diferenciam em unidades baseadas em função, produto ou mercado, projeto e área geográfica, estas desenvolvem culturas próprias. As subculturas, portanto, são formadas por membros de um grupo particular que possuem valores específicos, mesmas ideias, né? Funções similares, conhecimentos éticos, religiosos, podendo enfraquecer a organização caso haja conflito com a cultura dominante e seu objetivo. Ok. Né? Então está falando aqui que pode gerar conflitos. Professor, e aí? Dentro da cultura, dentro da organização, tem cultura dominante? Tem. Certo. E aí tem as subculturas. Né? Departamento, órgão, né? Que a pessoa se agrupa, até pela atividade exercida por cada um, que não são iguais. Tá? E dentro da cultura, aquele povo do contra. Não tem? Tem. Ih, rapaz, tem bastante esse povo do contra aí. Né? Esse povo do contra é chamado de contracultura, que é a cultura peculiar de um grupo que se opõe à cultura mais ampla, contestando seus padrões. Né? Então nós temos esses caras aí. A contracultura. Bacana? Então, de cultura é isso, cara. Ó, vamos lá de novo. Eu sei que vocês já estão cansados, já estão bastante ansiosos, né, para o dia da prova, mas tem algumas coisas que você tem que matar agora, fixar agora para acertar a questão da prova. Culturas adaptativas, não adaptativas, fortes, fracas. Cultura dominante, tem que saber. Cultura dominante, subculturas e contraculturas, cara. Tá certo? Ok? Fora as dimensões material, psicossocial e ideológica. Tá? Vamos lá. Funções da cultura. Algumas funções para a cultura. Por que serve a cultura? Primeiro, favorecer a integração das pessoas através dos valores, crenças, normas, regras, multiplicados a todos os integrantes da organização. 2. Servir de referência para adaptação na solução de problemas. 3. Auxiliar na redução de ansiedade, uma vez que serve de referencial de apoio e norte em situações de insegurança e admissão de novos funcionários. Fechou? Então aí são as 3 principais funções. Agora a gente vai falar um pouco de cultura empresarial. Tudo isso que nós falamos até o presente momento de cultura são estendidos à cultura empresarial. Todos são estendidos à cultura empresarial. Professor,
Por quê? Porque só muda o foco. O empresarial significa o quê? Empresas. Quais são nós temos a cultura organizacional. Tem dois blocos, né? Cultura das atividades da administração pública, que é das entidades governamentais, e nós temos das empresas privadas. Qual que é a diferença do setor público e do setor privado? Principalmente a forma onde vem a origem dos recursos da sua manutenção. Por exemplo, o setor público vem da cobrança de impostos. Já das empresas vem do quê? Vem do resultado de suas atividades, né? Ou seja, dos lucros, né? do faturamento. Então a cultura empresarial, por si só, ela é diferente da cultura do setor público. A cultura do setor público, o cara é mais acomodado. Tem uma lei lá protegendo o sujeito, né? Tem bastante estabilidade. E não estou criticando não, cara. Quem está fora tem que colocar a cabeça lá, porque é bom mesmo, tem que ter, verdade tem que ser dita. Tá? O professor já esteve lá, gostei, me preparou muito, rapaz, só tem experiências positivas, né? Então, ela é diferente, o examinador pode querer cobrar isso de você. Tá? Isso, tá? Isso, vamos lá, cultura empresarial, rápido. Qual é a diferença entre a cultura organizacional do setor público para a cultura empresarial? Primeira coisa, tudo é cultura, tá? Tudo é cultura. O que muda é só esse cara aqui. O foco, tá? O foco. E o examinador pode querer cobrar isso de você. Por quê? Para o aluno chegar a essa interpretação, ele já fez vários raciocínios diferentes. Hoje em dia, os órgãos as entidades recrutadoras, né, que são as bancas examinadoras, eles querem esse tipo de candidato. Exemplo, na empresa o foco são os lucros. Tá? Então está aí para você, nós já explicamos esse cara aqui. Vamos lá. Empresas bem-sucedidas possuem valores chaves, valores dominantes. O que é valores dominantes? Cultura dominante, aquilo que mantém a organização, né? Que provém da vantagem competitiva. Atendimento, qualidade nos serviços, sempre inovando, talento das pessoas, rápida, ágil, velocidade, reputação, tá certo? Que é boa imagem, desempenho elevado, colaboração, aprendizado, liderança, etc. Então são características, tá, de culturas bem-sucedidas do setor privado, né? Aí você coloca lá, cara, atendimento no setor público, qualidade no setor público, inovação no setor público. Então são características, né? Certo? Você põe características aí que diferem bem o setor público do setor privado. E o professor está nessa caminhada há muito tempo, e eu desejo sempre o fortalecimento do setor público. É claro que todos os anos o professor percebe aí que está melhorando o setor público, mas tem muito que melhorar, né? Está melhorando, né? Eu até vou arriscar um comentário pessoal, que o professor está no setor público desde 1996. É isso aí, galera. 1996, né? E, infelizmente, nos últimos anos aí, as coisas do setor público não tá melhorando muito, né? Principalmente no lado da cultura, principalmente esses lados aqui, ó, atendimento, qualidade, né? Inovação, talento, velocidade, reputação, desempenho. Nas empresas, quando uma empresa não consegue fazer isso, que é quando ela fecha, acabou, não tem mais cliente. O setor público não, né? O setor público não, porque tem um Estado, tem toda a sociedade para bancar isso aí. Então o examinador ele pode fazer essa comparação para vocês. Vamos lá. Quanto mais forte for a cultura de uma empresa, a sua ideologia, o seu conjunto de crenças, valores, valores, a sua maneira de ver o mundo, maior será a influência cognitiva coletiva na geração de estratégias. Dessa forma, a cultura pode tornar-se um caminho que orienta, em linhas gerais, o rumo estratégico da empresa ao longo do tempo, dando estabilidade, mas também sendo o caminho que pretende a empresa a conjunto de paradigmas e estratégias. Ok? Né? Falar de premissas, né? Ok? Né? Esse aqui não. Esse aqui eu vou dar uma pulada nesse cara aqui, mas eu quero que vocês façam a leitura em casa, hein? Ok. Fechou. Então é o seguinte, cara, o que eu quero passar para vocês? Nessa uma hora que nós estamos conversando, o professor
apontou alguns pontos que nós explicamos nas aulas, tá? A cultura organizacional, nosso módulo é bastante curtinho. Isso aqui é só naquela aula de véspera. Então, cada assunto que eu falo aqui, como é que você deve assistir a aula de véspera? Você tem que relembrar. Pega o caderno, tá? Pega o caderno. Tá? O aulão de véspera, ele não termina no professor, ele termina com você. Você tem que pegar o seu cadernão, e revisar. Faz a regra do loop, cara. É do loop. O que é a regra do loop, cara? A regra do loop, ela é batata. Aquele cara que estudou certinho, tá? Que fazendo as anotações, eu tenho certeza que ele consumiu 1 ou 2 cadernos, aqueles cadernos de 10 matérias, 12 matérias, não é isso? Então, cara, ele pega lá, na sexta-feira, já tem todas, já assistiu tudo, né? Chega lá, quinta, sexta-feira, ele faz o seguinte, ele senta na cadeira, no seu ambiente, se isola do mundo, desliga o WhatsApp, Facebook, tudo, telefone, pega o cadernão, tudo. Esse assunto aqui não estou lembrado, vai lá na aula, assiste aquele assunto de novo. Ele fazia um loop. Se você fizer 2 loops no caderno, você não tem ideia a quantidade de conteúdo que você fixa. O professor fazia isso quando fazia concurso. Eu chegava, estabelecia, chega. Tá? Eu sei que tem mais assuntos importantes para estudar, mas agora eu quero fixar aquilo que eu já tenho na cabeça. Eu fazia a regra do loop, cara. Fazia 3 loops em todo o conteúdo. Cara, não tinha esse. Chegava lá, era só... Por quê? Porque nem tudo que você estuda cai. Né? Estatuto do Banco do Brasil. Vamos lá. Entramos na parte de ética. E aí, professor? Um assunto, desculpa a palavra, chato, né? Estatuto do Banco do Brasil, mas o examinador pode elaborar uma questão de prova. E como experiência nossa, não só desse concurso, mas de outros concursos, cara, quando é cobrado estatuto, né, tem vários estatutos, estatuto de desarmamento, estatuto da Polícia Civil, estatuto do servidor público, vários estatutos aí que o professor já ministrou e já resolvi milhares de questões de estatutos diversos no Brasil todo. As questões sobre estatuto normalmente são cobradas dos primeiros artigos, Ctrl+C e Ctrl+V. Então você tem que utilizar essa estratégia. Se você não estudou nada de estatuto, não assistiu a aula ainda, então você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse link aqui, e desse link você vai chegar nesse estatuto social e você vai ler até o artigo 6º da lei, do estatuto, até o artigo 6º. Por quê? Tem dezenas e dezenas de artigos, mas pela estatística, pela história, pelo nosso know-how em concurso público, as questões são retiradas do começo. Se cair do começo, manda um e-mail para a gente. Manda lá, vamos lá. Estatuto. Tem que ter uma visão geral do estatuto. O Estatuto do Banco do Brasil, ele é elaborado por capítulos. Então tem o primeiro capítulo que vai falar denominação do banco, as características e a natureza do banco. Rapaz, potencial questão de prova. Aí tem o capítulo 2, que fala do objeto social, muito importante. Tá? Eu digo para vocês que vocês têm que dar 3, 4 lidas até aqui. Relações com o Banco, com o Banco do Brasil. Tá? Com o Banco Central, aliás. Então você tem que dar essa lida desse cara aqui, porque é o maior potencial de chance de cair questões referentes a esse assunto. O objeto social, vai falar objeto social e suas vedações, relações com a União, relações com o Banco Central do Brasil, né? Capital e ações, não é importante esse assunto aqui, isso aqui é uma coisa bastante específica, né? Aí nós temos da Assembleia Geral, né? É importante, mas não sei se o cara vai chegar nesse lance aí. Aí temos da administração e organização do banco, né? Olha aí, e vem definindo tudo, né? A gente explicou na aula tudo esse cara aqui. Conselho de administração. Aí nós temos aí voto múltiplo, vacantes, substituições. Eu passando assim, cara, eu confesso para você que eu lembro da aula. Nesse mesmo estúdio, olhando para essa mesma câmera, né, explicando essa aula aqui ponto a ponto, né? Diretoria executiva, ele vem detalhando. Então isso aqui é o que? A estrutura do Estatuto do Banco do Brasil, né? Aí tem um cara aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Aqui, tá vendo aqui? Como nós temos o componente de organização
a resolução 3661 do Conselho Monetário Nacional, que regulamenta, que obriga as instituições bancárias a criar a ouvidoria, não é isso? Então temos aqui seção ouvidoria. Então, qual que é a recomendação do prof? A recomendação é que você faça a leitura até ali as relações com o Banco Central do Brasil, no segundo capítulo do Estatuto, que vai até o artigo 5º, mais ou menos, tá? E depois você dê um salto, vai lá, pula, pum, aqui, ó, ouvidoria, tá? É o contexto, né? É claro que qualquer um desses artiguinhos pode cair na prova, né? Qualquer um desses artiguinhos, né? O Banco do Brasil, o concurso do Banco do Brasil está tendo sempre mutações, alterações. Por quê? Porque o Banco do Brasil criou uma política aí de pessoal muito bem definida, com reposições aí constantes, né? Com reposições bastante constantes aí. Todos os anos nós temos concurso do Banco do Brasil. Então o concurso ele vai tendo mutações. Por exemplo, nesse concurso, o cara mandou lá inglês. Nesse concurso, o cara mandou lá estatística. Nesse concurso, ele reduziu o conteúdo de conhecimentos bancários. Né? Pode ter certeza que daqui a uns anos vai sair o inglês, o conhecimento bancário vai ficar maior e assim por diante. Tá? Então, isso faz parte, né? Ele gosta de fazer essas coisas. Né? Vamos lá. Temos aqui, ó, exercício social, lucro, reservas, dividendos. Não precisa nem ler esse cara aqui, que não deve cair esse cara aqui, dificilmente, cara. Então, eu recomendo nessa reta final, nem perca tempo fazendo isso. Lendo esse cara aqui, relações com o mercado, disposições especiais, e nós temos aí obrigações do acionista controlador, disposição transitória, e nós temos esse cara aqui. Então, o Estatuto do Banco do Brasil tem 11 capítulos, cara. O cara é grande. Eu sei que essa aula foi uma aula maçante, né? Mas nós estamos aqui para cumprir 100% do edital e a gente atende 100%, né? Vamos lá. Missão de vocês, leitura de 1 a 5 e mais o componente da ouvidoria. Siga a voz da experiência que você não vai se arrepender. Vamos lá. Artigo 1º, muito importante, tão importante que vou fazer a leitura para vocês. O Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, cara, pelo amor de Deus. Não esqueça isso, cara. Ó. Pessoa de direito privado, o cara vai mandar pública para você. Sociedade anônima, porque ela é uma SA. Por que ela é uma SA? Porque ela tem ações na Bolsa de Valores, ó. Tá certo? Economia aberta, de economia mista, sociedade anônima aberta de economia mista, organizado sob a forma de banco múltiplo. Para quem tem dúvidas que o Banco do Brasil é um banco múltiplo, está aí, né? Rege-se por este estatuto e pelas disposições legais que lhe sejam aplicáveis. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. O banco tem domicílio e sede em Brasília. O cara vai falar o seguinte na prova, que a primeira agência do Banco do Brasil é em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, a sede é no Rio de Janeiro? Não. A sede e o domicílio é onde que é? Em Brasília. Segundo o artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto do Banco do Brasil. Olha só. Podendo criar ou suprimir sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de atendimento nas demais praças do país e no exterior, né? Tá aí para vocês, né? Tomara aí que o Banco do Brasil cobrou em inglês, né? Que ele também faça o processo de expansão mundial da marca, né? Parágrafo 3º, com admissão do Banco do Brasil no segmento especial de listado Mercado Novo. Atenção, isso aqui, o que Mercado Novo é um outro mercado diferenciado existente na Bolsa de Valores. Então, o Banco do Brasil, atenção, ó, faz parte do Mercado Novo, da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro, tá certo? Ele faz parte do Mercado Novo. Olha aí, parágrafo 3º. Esse Mercado Novo obriga o Banco do Brasil a ter algumas práticas diferenciadas de gestão. Tá? Parágrafo 4º. As disposições do regulamento no novo mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos
aos destinatários das ofertas públicas previstas, ok? Isso aqui não é importante. Artigo 2º, objeto social do banco. O banco tem como objeto a prática de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de serviços bancários, bancários de intermediação e suprimento financeiro sobre suas múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do sistema financeiro nacional. Olha aí, ou seja, o que é objeto? O que o Banco do Brasil pode atuar? O examinador pode, o que ele pode fazer? Ele pode fazer isso aqui, ó, operações ativas, passivas, acessórias, prestação de serviços bancários, boleto, etc., ó, intermediação, suprimento financeiro, né, múltiplas formas e quaisquer outras atividades integrantes do sistema financeiro. Como um banco múltiplo, ele tem um leque de atuação gigante, né? Gigante. Vamos lá, parágrafo 1º. O banco poderá também atuar na comercialização de produtos agropecuários e promover a circulação de bens, né? Que tem a parte da safra agrícola. Segundo, compete-lhe ainda, como instrumento de execução da política creditícia e financeira do governo federal, exercer as funções que lhe são atribuídas em lei, especificamente aquelas previstas na lei, artigo 19, vai lá, dá uma lida no artigo 19 da lei 4.595, ok? Vamos lá. Artigo 3º. A administração de recursos de terceiros será realizada mediante a contratação da sociedade subsidiária ou controlada do BB, sem muita importância. Aí vem, cara, examinador gosta muito disso, do que é proibido. Ó, ao banco é vedado, além das proibições fixadas em lei. Ó, realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras, conceder empréstimos ou adiantamentos, comprar ou vender bens de qualquer natureza a membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 3. Participar do capital de outras sociedades, salvo em percentuais iguais ou inferiores. Aí tem, né, os percentuais. Gente, dica para vocês. O examinador vai elaborar uma questão que nunca fez de um assunto, Estatuto do Banco do Brasil. Então, quando ele olha assim, ó, 1, 2, 3, ele fala, opa, resposta A, ele faz um comandozinho com caput do artigo, ó, resposta A, B, C. Então, tudo que tem 1, 2, 3, assim, cara, fica com o radar ligado, que pode cair. 4, é proibido emitir ações preferenciais ou de fruição, debêntures e de partes beneficiárias. Essa questão aqui eu acho difícil cair, porque o edital, lá na parte de conhecimentos bancários, ele não pediu lá a parte avançada de conhecimentos bancários, onde a gente trabalha ações preferenciais, ações de fruição, as debêntures e as partes beneficiárias, né? Então, dificilmente deve cair esse item, mas vamos lá. As limitações, cara, então está aqui para vocês, tá? Quero que vocês façam essa leitura aqui dessas vedações, que é muito importante para a galera aí. Ok, vamos lá. Sustentabilidade. Então, qual que é a regra aqui? Presta bem, estou passando uma fita para vocês. Cultura organizacional. Quantas questões? 5. Das 5, 3 de cultura e 2 de ética. Esse é o número que o professor está trabalhando. Nesse sentido, 2 de cultura, 2 de ética. Uma vai ser do estatuto, provavelmente. Desculpa, uma vai ser do código de ética. E outra vai ser do estatuto ou da gestão da sustentabilidade. Tá? Então está aí para vocês, assunto para a galera. É muito mais fácil você acertar uma questão de ética do que uma questão lá de matemática, por exemplo. Você tem que ter o quê? Prioridade. Gestão da sustentabilidade. Pessoal, como é que eu vou estudar? Clicando nesse link. Você tem que estudar diretamente na fonte. Clicou nesse link, você vai estar aqui, ó, gestão da responsabilidade, né, da sustentabilidade. Primeira coisa, tem que saber o que é a gestão da sustentabilidade. Cara, você vai ter que navegar aqui, você vai ter que fazer esse estudo aí, pessoal, cara.
Tá? Carta de princípios, tudo que é princípios gosta de cair, cara. Cara, acordos práticos, né? Ó, o que nos orienta, carta de princípios, políticas do Banco do Brasil, diretrizes, pactos e acordos. Esse cara, tudo aqui é importante, cara. Ó. O que é o RSA? O RSA é o grupo interdisciplinar dentro do Banco do Brasil que é responsável pela gestão da sustentabilidade. Tá? Então tem que saber esse cara aqui para vocês aqui. Outra coisa importante, cara, o examinador adora cobrar princípios, né? Ó, diretrizes de atuação. Tá aí para vocês, ó, diretrizes de atuação. Tem que saber esses caras aqui tudinho, né? História da gestão da sustentabilidade. É importante o aluno saber que a gestão da sustentabilidade não começou agora. Isso aqui já vem aí desde 2003, tá? Até um pouco antes de 2003, aí tratando dessa pauta do Banco do Brasil, tá? E, beleza, vamos para o último assunto nosso, o Código de Ética. Aqui sim, de todos os assuntos, um dos assuntos que sempre é cobrado em todos os concursos públicos é o Código de Ética. Ou seja, o Código de Ética também faz parte da cultura organizacional. O Código de Ética são os comportamentos requeridos, o comportamento que o banco quer que você tenha no exercício das suas atividades. Então, você vai clicar nesse cara aqui, tá? Vai fazer o download do Código de Ética, tá? Tem aqui Código de Ética, essa página está errada aqui, e vocês têm que ler. O Código de Ética do Banco do Brasil, na prova vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Detalhe, vai direto na fonte, porque houve uma alteração ano passado do Código de Ética. Então você tem aqui, ó, você tem que saber que o Código de Ética do Banco do Brasil, ele é formado por tópico clientes, tópico funcionários e colaboradores, fornecedores, acionistas, investidores e credores, parceiros, concorrentes, governo e, finalmente, comunidade, e, finalmente, aí, órgãos reguladores. Então, são 9 tópicos. Tá? Eu não vou aqui ler todos eles, tá? Mas eu quero dizer que qualquer um desses itens são importantes. Ó, examinador, cabeça de examinador, ele pode pegar muito bem o item lá da comunidade e falar que é de concorrente. Então você tem que fazer uma leitura com bastante atenção. O examinador não vai inventar moda, ele vai utilizar o recurso do computador que é chamado de Ctrl+C. Copia e cola a questão e manda você fazer um julgamento, tá certo? Então tá aí para vocês o nosso aulão de véspera de cultura organizacional, um resumão. O professor foi bastante breve aqui, foi até acelerado, não gosto de dar aula acelerado, para a gente conseguir já gravar essa aula, editar o mais rápido possível e disponibilizar para vocês. Bacana? E quero fazer o encerramento dessa nossa última aula, tá? Com a minha frase predileta, favorita, que eu mais gosto. Você já sabe que todas as aulas o professor pega uma frase e passa. Esse cara aqui, né? Padre Fábio de Mello, né? Sou fã desse cara. O que te salva não é o que os outros andam achando, mas é o que Deus sabe a teu respeito. O que te salva não é o que os outros andam achando, né? O que os outros acham que você é. Não precisa. Por quê? Porque nosso Pai, nosso Deus, sabe o que você é. Então fique tranquilo. Tá? Faça as suas tarefas, faça as suas obrigações, que Ele lá está olhando e Ele sabe inclusive das nossas intenções, das nossas ações. Isso que salva a gente. Tá certo, meus amigos? Tenham uma excelente prova, fique com Deus, forte abraço, tchau, tchau. Clique lá aqui.